Só uma dica, tá? Se vocês talvez não consigam fazer, né, dessa magnitude com todas as áreas, mas uma dica que eu costumo dizer é assim: se vocês definirem um plano e vocês acreditam naquilo, meu, cola na parede lá, todo dia vai lá ver, né? De novo, eu gosto de olhar semanalmente. Vê como que tá o plano, vê como tá o resultado. Foca nesses dois pontos. Toda semana vê, se você é um gestor, olhe se está acontecendo, entenda por que não está acontecendo, né? Não, nossa, tá travado, faz diário. Eu já trabalho com Roxin há alguns anos, e a melhor forma de você garantir, primeiro, o alinhamento com o time, segundo, garantir o resultado das atividades, é um monitoramento muito constante. Você tem que checar duas coisas, tá? Se as estratégias estão andando conforme plano e o resultado está sendo a contento do que você definiu. Vou começando devagar aqui, então. Então, a gente vai falar sobre Hoshin, né? Hoshin Kanri. Kanri é de controle. Eu vou explicar um pouquinho mais no detalhe depois, mas são que a gente traduz de forma mais simplificada como planejamento estratégico, tá bom? Aí, então a gente vai falar um pouquinho sobre o significado, né? O modelo, né? Que tem alguns modelos, tipo que tem a configuração. A etapa tem 7 etapas lá que alguns autores falam. Aí eu vou falar um pouquinho do Falcone também e alguns exemplos aí de estratégias, né? De como eu vou dizer, visões, missões. Aí tem um bônus aí para vocês que eu de informações que eu consegui aqui compartilhar. Bom, começando então, a gente vai falar sobre uma breve explicação. A ideia aqui, talvez, eu não quero entrar muito em detalhe, mas se vocês tiverem dúvida, eu posso aprofundando, né? Para quem talvez nem todo mundo me conhece, meu nome é Celso Isaac. Hoje, desde abril, eu estou sendo responsável pela parte de PC, PCP, né? EHS e a parte de treinamento técnico, que é o Dojo, né? Tô na Toyota Bochoco desde 2018, mas eu comecei minha carreira na Toyota Montadora em São Bernardo, que fechou em 2004. Então, se contar todos os anos que eu trabalhei na Toyota, acho que vão dar uns 15 anos aí, né? Então, o Holcim eu aprendi primeiro na Toyota e depois, quando eu saí, fui buscar um pouquinho mais saber por quê, da onde que vem. Fui para outra empresa que usava, em vez de Roxin, chamava de Masterplan, né, que é a mesma linha de raciocínio. Isso me deu um pouquinho mais de clareza sobre essa ferramenta, tá? Então, qual que é o significado, né? Aqui eu coloquei o kanji, do que significa, né, de Ro, Shin, né? Ro seria a parte de agulha, Shin seria a direção, então seria o que o pessoal traduz de Ro, Shin, de norte verdadeiro, tá bom? E Kanri, Kang geralmente é controle, né? Então, às vezes você fala de controle da qualidade, é Hinsitsu Kanri, né? Ou simplesmente Rinkan, quando você fala de departamento da controle de qualidade, né? Então, é nesse sentido de controle mesmo. Então, o Hoshinkane seria, então, um controle do seu norte verdadeiro, então seria a parte de monitoramento, gerenciamento do seu plano estratégico. Pessoal, vai colocando as suas dúvidas aí. Na hora que eu terminar essa apresentação, depois eu posso transformar em PDF, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês também, tá bom? Aí eu mando lá no grupo nosso do WhatsApp, deixo lá na base nossa. E eu estou gravando também, e eu vou subir essa gravação aqui depois no YouTube, e se vocês quiserem compartilhar, ficam à vontade. Eu estava conversando com acho que o Rodrigo hoje, e outras pessoas me perguntaram se eu ia disponibilizar. Vou. Só der um tempinho para mim que eu tenho uma agenda um pouquinho lotada, então às vezes não é tão rápido assim, tá bom? Mas vão passando, vão colocando as suas dúvidas aí. Então, o Hoshin, pessoal, ele começa lá de cima, lá aqui está como presidência, mas, por exemplo, se você falar de uma corporação como a Toyota Boshoku, né, eles vêm lá da visão, da missão da companhia, e aí vai descendo, né?
nas unidades, nas regiões, depois vai descendo nas unidades, né? Depois descendo na planta, depois vai descendo para o departamento, depois vai descendo mais por grandes áreas e depois até chegar, né, no indivíduo lá embaixo das suas atividades, tá? Um ponto importante também para dizer, o Hoshin, ele geralmente a gente conduz ele num período de 1 ano, tá? Ah, Celso, mas eu já vi informações ou alguma coisa assim falando sobre mais tempo. O mais tempo, por exemplo, 2030, a gente chama de roadmap. Roadmap, então, seria um horizonte de 10 anos, 5 anos, né? Onde a companhia fala assim, ó, baseado na visão, na estratégia, a gente vai, daqui 5 anos, estar em tal condições, né? Em tais situações, eu almejo estar nessa posição, almejo estar assim, ou daqui 10 anos, né? Então, no caso da Bochoco, a gente fala de 2030, mas já tem discussões de 2040, né? E aí, para que o 2030, 2040 se realize, tem que ter quebrado, então, 2024, 2025, 2026, 2000, sabe? Ano a ano, quais são os targets, quais são as atividades, quais são as estratégias, né, de cada grande magnitude aí para que seja possível executar. Então, é nessa linha de raciocínio, né? Você vem de uma visão da missão da companhia, é, no horizonte do roadmap, e aí você quebra no ano ali como que vai ser. E aí o presidente, ele ou a figura aqui, ele fala assim, ó, esse ano a gente vai trabalhar dessa forma, né? E aí ele quebra por departamento, né? Por exemplo, se a gente estiver falando em planta, e aí você vai lá no chão de fábrica. Por que sempre você vai ver esse PDCA? Todo plano é sujeito a ter algumas intervenções no dia a dia. Você planeja durante 1 ano, mas acontece coisas e você precisa estar revisitando, mudando a rota, definindo mais ações. Se você definir um indicador, ele não está acontecendo, então você precisa estar corrigindo, né? E o grande ponto aqui, que desse lado aqui, nessa figura e tem uma outra que eu vou mostrar, ele fala muito de motivação do team member, tá? Aqui também é uma outra figura, essa figura aqui é do Lean Institute, que ele fala aqui, né, a parte de hosting da companhia, aí ele fecha um pouquinho pelo departamento, e a parte do grupo, né, de uma célula, individualmente falando, e tem a parte que está abordando aqui. Então, ele quebra no hosting aqui, ele tem até uma figurinha aqui, que representando uma 3, né, que cada estratégia ele quebra um pouquinho mais, para que seja de forma mais fácil de entender qual que é a estratégia, qual que é a linha de raciocínio, para que seja disseminado aí para todos o departamento e depois quebra nas células, tá bom? E aí tem que ter também um alinhamento horizontal. Então, o presidente aqui nessa figura, né, que ele fecha o rostinho da companhia, da unidade, ele vai quebrar para os diretores, né? E esses diretores, ele não pode só olhar para o seu departamento, ele tem que olhar para os seus pares, né? E também alinhado com o roxinho que foi passado para ele, tá? E aí, da mesma forma, essa pessoa no departamento aqui, ele desce essa informação, né, para o seu time, né, com algumas áreas, da mesma forma que eles precisam para executar as suas atividades, fazer de forma que esteja totalmente alinhado, porque senão o que acontece? Às vezes as pessoas fecham só o seu próprio roxinho e não consegue executar, ou executa, mas o resultado da companhia ele não aparece, né? Então, por isso que é super importante ter esse alinhamento aqui entre os pares do mesmo nível, né? Aqui é outra forma de enxergar, né? Então, aqui tem um alinhamento vertical, né? E aqui o cross function que a gente fala, tá bom? E todos eles, pessoal, falam muito de PDCA. Naquela linha, a gente planeja, passa o primeiro mês, passa o segundo mês, tem atividades estratégicas definidas, né? Tem targets definidos,
né? Geralmente a gente quebra targets a cada 6 meses, tá? Então, aqui no início do ano fiscal, começou agora em abril, ele até setembro, ele tem um target, 6 meses. Depois, no final de março, do que fecha o ano fiscal, geralmente a empresa japonesa tem outro target fechado, tá? Aqui são várias formas de enxergar mesmo ponto. E aí ele fecha aqui em termos de alinhamento, faz até aquela dessa bonequinha, né? Que ele vai dividindo, querendo chegar até o último indivíduo aqui. Então, nada mais é, pessoal, que às vezes a estratégia das companhias, em algumas empresas, só fica aqui, ó, no presidente ou no máximo na diretoria, né? E essas atividades, ela não desce até chegar no nível do team member ou do staff. Essa é uma grande diferença que acontece quando você implementa o Hoshin, que a gente chama dessa parte de alinhamento, tá? É, que eu costumo dizer, se o staff ele não se enxergar dentro da estratégia da companhia, tem alguma coisa errada ou ele está fazendo alguma coisa que não está diretamente é, na razão de existir daquele departamento, né? Então, às vezes, a gente vê que faz muita coisa e não gera resultado para a companhia. Por quê? Porque a pessoa está entendendo que está fazendo atividade, está fazendo alguma coisa que ela acha que é o certo, mas a companhia está olhando para outras coisas. E aí, etapas de implementação, né? Então, tudo começa lá para a companhia estabelecer uma visão, né? Então, aí ela começa a desenvolver os objetivos, né? Aí fecha aqui, como eu disse, no Hoshin, o objetivo anual, para que no fim de um ano ele consiga estar caminhando na direção desse objetivo geral da companhia, né? Faz esse define os targets, os objetivos, define aí como que vai ser, aqui acho que está repetido, implementa quais são os objetivos e tem esse monitoramento mensal e a revisão anual. Eu gosto de olhar as atividades, né, como está sendo implementadas as estratégias semanalmente. Tem gente que acha muito frequente, mas eu já trabalho com Hoshin há alguns anos. E a melhor forma de você garantir, primeiro, o alinhamento com o time. Segundo, garantir o resultado das atividades é um monitoramento muito constante, né? Então, semanalmente, uma reunião de uma horinha, ver as estratégias, né? Não só as estratégias, você tem que checar duas coisas, tá? Se as estratégias estão andando conforme plano e o resultado está sendo a contento do que você definiu. Então, o que eu vi, as primeiras vezes que eu tive contato com o Roxin, a gente via a cada 6 meses, por exemplo. E aí acontece o seguinte, a gente define lá no começo do ano, né? Igual a promessa de começo do ano. Ah, vou emagrecer, chegou o primeiro mês, primeira semana, segunda semana empolgado, academia, chegou o primeiro mês, já deu uma desmotivada, terceiro mês já não paga mais academia, não vai mais. Aí passou 6 meses, aí vê que devia ter feito, sabe? Então acontece também se você não tiver com uma certa frequência olhando. E o pior, pessoal, é que assim, foi desenhado para que você faça as atividades e chegue nesse resultado. Então, se você não está olhando constantemente, provavelmente você e seu time vai estar fazendo coisas que vai estar distante, né, dos objetivos que a companhia definiu para aquele ano e não vai dar sequência para o próximo ano. Isso que é o pior, né? Porque daí você vai ficando cada vez mais defasado. Aqui tem um termo aqui que você vai ver, principalmente na literatura americana, de catball. E aí tem um simplificado aqui do que seria, né, esse processo aí que ele fala, principalmente nos primeiros níveis aí, né? Então, comunicar, né, encorajar a parte de feedback, comunicar as informações, principalmente em todo o processo aí que você tem, né, desde o começo lá, o que é, como que vai estar, né, avaliar e priorizar, dando feedback para o pessoal como que está sendo. Por isso que eu particularmente gosto de fazer semanalmente.
né, incorporar então o que aconteceu, qual o feedback está acontecendo, né, no plano e comunicar os updates aí, as mudanças, o que está sendo feito para todo mundo que estiver envolvido nesse processo que você está de planejamento estratégico. Às vezes, quando eu olhava, escutava assim, Celsai, planejamento estratégico, né? Estou montando meu planejamento estratégico. Eu olhava e pensava, nossa, é uma coisa do além, né? Deve ser muito legal. Mas, depois com uma certa frequência, né, se torna-se um pensamento, um planejamento lógico, né? Eu particularmente costumo ajudar na avaliação de praticamente todos os hosting da parte de manufatura, né? Então eu linko muito sobre o raciocínio lógico, a razão de existir do departamento, né? Se os targets são smart, né? E como que está a implementação. Eu gosto muito de ver a evolução. Aqui, então, ele fala sobre, no começo aqui, estabelecer a missão e a visão, objetivo, né, estratégico. Aqui, ele está vinculando muito no roadmap, até 5 anos, né? Aí você quebra aqui no objetivo anual, na etapa 3, né? Que você tem, a gente vê na Toyota, na Bolshoi também, os planos muito vinculados ao longo termo, tá, pessoal? Não, eu sei que tem várias empresas aí que trabalham muito no curto prazo ou no médio prazo, mas as decisões que a gente tem que avaliar, ou pelo menos a gente é cobrado, é de longo termo. Então, fazer o cascade down, né, e fazer todas as atividades das estratégias, definir as estratégias, começar o processo de implementação, checagem lá se está ocorrendo conforme a gente está falando, né, e aí fazer a parte de constante review para ver se não precisa estar mudando, corrigindo, uma vez que você definiu um target, né, passou um mês, passou 2, 3 meses e não teve nenhuma melhora naquela estratégia, tá bom? Bom, aqui já entra um pouquinho na parte do. É o mesmo fluxo, tá, pessoal? Eu trouxe de fontes diferentes para vocês. Às vezes tem informações diferentes. Celso, é diferente assim, é mais para cá, mais para lá. Não, assim, se você vê, a linha lógica é a mesma. Né? E tá esse livro do Gerenciamento pelas Diretrizes que eu mostrei aqui, né? Então ele está num capítulo aqui, ele fala muito como é feito essa parte, né? Então, o presidente, ele define, baseado na visão, na missão, nas crenças, os valores da companhia, um planos aí, aqui ele está falando muito mais de roadmap, né? Plano de médio e longo prazo, e aí você alinha as diretrizes anual, né? O que vai ser feito. Aqui tem essa bolinha, esse catball que eu acabei de falar com vocês, né? Passando para os diretores, então, né? Os diretores revisam esse plano anual, aí passamos para os gerentes, né? Então faz as diretrizes anuais aqui do gerente, desculpa, diretrizes anuais do diretor, do gerente, e aí você vai descendo para a equipe, né? Aí é que ele fala que o 1 aqui são as diretrizes anuais do presidente, o 2 as diretrizes anuais dos diretores, dos gerentes, o 4 aqui, né? Então plano de ação de 5W, 1H, alguns falam de 1H, às vezes 2H, né? Eu não sei se todo mundo está ciente, eu acho que tá tranquilo, né? Mas se quiser, me perguntem aí, eu explico. Né? E aí faz a parte do do, que é a parte de execução. Né? E execução aqui, ele fala para a gente controlar e medir o KPI. Né? Então, um ponto importante também, pessoal, às vezes você define a estratégia, já define o KPI que vai medir se a estratégia está rodando, tá? Como dica. Que às vezes a pessoa define uma estratégia e ele é qualitativo. E aí não consegue saber se está realmente implementando, se está realmente uma saúde legal. Porque no final de um período de um ano, né? Implementei tudo. Mas não aparece o resultado, não tem nada. Então, assim, às vezes fica um esforço danado para você e a sua equipe trabalhar e não está evoluindo. Ou, pior, né? Você acha que está evoluindo, mas a companhia não enxerga dessa forma, né? Aí a parte de baixo aqui, então ele fala de uma avaliação mensal,
e fala assim: "Ó, tá normal, você faz a padronização, né, tá anormal, então vai lá e vê", né, que ele fala relatório das 3 gerações aqui de anormalidades, né, para corrigir o que está sendo falado, né. E aí aqui, no caso da diretoria, fazer uma avaliação semestral. E a mesma coisa aqui também, ver como que está. Se está sendo feito mensal com o gerente, está sendo executado, está conseguindo chegar ao resultado, provavelmente na hora que faz o trimestral ou semestral não tem problema. Nós da Bochoco a gente faz a avaliação trimestral, tá bom? Então a gente reporta para o nosso grupo América a cada 3 meses, né? Então, o resultado, como que está, quais são as ações, o que, que tem que, qual que é a reflexão, qual a dificuldade que tem de fazer aquelas estratégias para atingir os targets que a gente se comprometeu. Tá? Aqui, pessoal, que eu falei para vocês, eu consegui um material que eu queria mostrar, compartilhar com vocês. Ó. Deixa eu ver aqui, talvez eu tenha que parar de. Deixa eu ver aqui. Espera só um minutinho. Quem gosta da Mitsubishi aí, pessoal? Aqui, ó, é Midterm Corporate Strategy 2024, né? Da Mitsubishi, tá bom? Aqui tá o símbolo aqui, ó, Mitsubishi Corporation. Vocês conseguem ver? Eu não vou entrar muito aqui. Aí ele fala aqui de roadmap, ele tá falando muito do Carbon Neutral, tá? Ele faz uma explicação geral, né, da estratégia 2024, né? Coloca uma frase de efeito aqui. E aí ele explica um pouquinho sobre todos os pontos, quais são os itens que está sendo falado, qual é o link que tem, né? Aqui ele fala já um pouquinho sobre os targets, né, que tem, qual que é a linha de raciocínio que está sendo seguido, né? A parte de cash flow, tá? Investimento, como que está se prevendo para frente, né, de forma macro, lógico, né, os pontos, né, então ele explica dessa forma aí. E aí ele começa a entrar um pouquinho mais detalhado, né, de como vai ser feito cada estratégia, né, de X-Strategy, ele vai falando um pouquinho, né, da parte de criar, eita, né, como que vai ser a parte de isso aqui é create a new future for new industry, na parte de revitalização. Ele fala connect our business, né, com o futuro, discipline, growth, crescimento. Então ele fala um pouquinho de ROI, capital efficiency. Então ele tá colocando aqui até 2024 quais são os drives. Tá? Então, aqui ele fala de uma parte de organizacional, quais são como eles se interlinkam, né, com as iniciativas que a Mitsubishi está falando, como que está organizado. E ele aqui geralmente no começo do ano, o número 1 ele coloca, né, essa parte mais de visão, né, ele vai falando sobre todas as áreas correlatas aí, as estratégias que vai ser feito, tá bom? Sei se vocês já viram alguma coisa parecida. Eu estou passando rápido,
mas se vocês quiserem, eu posso até compartilhar isso aqui, não tem problema. Não, não consegui de forma ilícita não, tá, pessoal? Isso aqui existe, tem no site da Mitsubishi tem isso aqui. Como a empresa é um capital aberto no Japão, eles são obrigados a apresentar isso aqui. Aí, tem outro, o que que eu tinha falado ali que ia mostrar, era só um minutinho, da Honda. Só um minutinho aqui, ó. Honda. O Celso, não, até você achar aí, cara, eu acho Fala, João. interessante quando você pega várias empresas, né, grupos grandes, né, você tem uma visão Hum, a longo prazo, né, que nem você falou, cara, eu tenho uma visão aham, 2030, estou fazendo uma visão 2040, né? aham, Quando a gente observa isso, até que você achou aí, quando a gente observa esses planejamentos a longo prazo, cara, não é hum, interessante você ter planejamentos estratégicos estruturantes para suportarem o planejamento estratégico do ano? Um exemplo, eu tenho um sim, planejamento 2030, entendeu? Um uhum, exemplo. Minha empresa tem os 5 indicadores lá principais para até 2030, e eu tenho esse aham, planejamento estratégico macro, e aham, depois de 2024 eu tenho o meu planejamento estratégico de 24, sim, sustentando, né? sim, sim, está corretíssimo, Que seria mais corretíssimo. interessante, né? É o direcionamento, né? Que a gente trabalha, né? Na visão Toyotismo também é assim, né? É, porque a ideia é que você tenha, por isso que o planejamento é de longo prazo, né? E aí, esse aqui da Honda, quer ver? Ele fala aqui sobre os resultados, aí Corporate Strategy, tá vendo? Ele vai falar uma visão mais macro, tá vendo? Zero Traffic Collision Fatalities, né? Então ele vai falar que todos os automóveis, os carros, a casa, vai estar tudo conectado, né? Aí ele fala de Zero Environment Impact, então vai ser energia renovável, apesar que para gerar energia, né, eu não vou entrar nesse detalhe, mas de energia renovável, de turbina eólica, solar, né, na casa, e link com a parte de automóvel, né? Então ele cria uma visão, né, de como a empresa vai se posicionar daqui para frente, né? Então aqui eles falam de toda a cadeia que está se falando, principalmente nessa parte de bateria, energia elétrica, né? Aí ele fala que, né, desde como que vai a evolução, né? Como que era antes, como que foi se fazendo a primeira versão, a segunda versão, a terceira, né? Então ele está olhando lá para frente, ele não está olhando só agora, né? Então aí ele fala aqui nesse materialzinho aqui, e aí ele vai destrinchando como que tá, né? Como que vai ser, tá vendo? Aqui a gente está falando de um mercado até 2030, né? Então essa visão ele vai quebrando aqui, tá vendo? E ele vai falando, ó, 2030, 2035, 2040, como vai ser, o que que eles têm de ideia do mercado nessa, que ele chama aqui de eletrificação automotiva, né? Ele vai falando até 2040, que eu falei, tá vendo? Então, como cada tipo de tecnologia, né, igual esse ATV, como que vai estar, né? Aí ele fala aqui do outros itens aqui, né? Então, até ele está falando aqui, deixa eu ter um escurinho aqui, ó, que são os novos possíveis veículos que eles estão já trabalhando, já visualizando esse novo futuro, né? Lá na frente. Tá vendo aqui, ó? Ele fala que 2024 e 2025, né? Que já é a introdução já dos carros médios, grandes tamanho. E na China, né, eles já vão plano por mercado, tá vendo? Então, isso aqui é um material que ele está falando assim, ó, pessoal, todo mundo da companhia, é essa visão, né, em termos de motorização, como a Honda vai se posicionar, né? Tá vendo? Ele vai falando todas as estratégias, quando que vai ter, né? Como que vai ser. É um material que
todo mundo, teoricamente, deve estar ou deve ter isso aí para estar se guiando, né, na hora que o presidente lá da companhia começa a fazer. E aí ele vai falando também, ele vai descendo falando de vários outros pontos, tá? Isso aqui é a Honda. Aí deixa eu pegar outra aqui. Vocês querem ver qual agora, hein? Deixa eu ver qual que eu tinha falado que ia mostrar. Vou falar só o que eu vou mostrar, né, meu? Falei só que eu vou só que eu comprometi. Vamos falar da Bochoco, pessoal? Bochoco, o pessoal da Bochoco aí, o pessoal. Ah, Celso, você conseguiu porque você é gerente. Não, não, não é isso não. Isso aqui, como vou dizer? Depois eu falo para vocês. Aqui, ó. Brief on 2030, Mid-Term Business Plan, tá bom? Foi feito aqui em novembro de 2023. Então ele fala também, né, que como que quer ser, qual que é a visão que a companhia tem, né? Aí aqui nesse contexto ele vai falar do Progresso 2025, Framework 2030, as ações e os achievements para 2030 e os targets para 2030 com os business plan, tá? Então aqui ele fala de indicadores, ele começa a medir venda, operational profit, né? Aí ele mede aqui, ó, não Toyota Sales Ratio e como que eles querem se posicionar. Fala um pouquinho sobre os principais itens, né, que abordar, né? Então, quais são os pontos aí que a gente vai estar, magnitude que a gente vai estar falando. Aí aqui eles falam sobre targets 2030, né? Então ele fala aqui, ó, de stress as membro da Toyota Group, então melhorar, fortalecer, né, como um grupo da Toyota, desenvolver pessoas, né, Hitozo Kuri, fazer a parte de ótimos produtos através do Monozukuri. Então aqui é uma linha de raciocínio de como está se desenhando, como que se está se pensando em relação de companhia, tá? Então isso aqui é um plano estratégico 2030 da companhia Bochoco, não é da unidade aqui do Brasil, é da Bochoco lá mundialmente falando, né? Então ele vai falando todos os links, quais são as ideias, quais são as iniciativas, o que se espera em cada iniciativa, por que está se desenhando dessa forma, né? O que a gente está falando que vai fazer, o que está falando que vai estar de agora em diante intensificando, trabalhando, né? Tá vendo aqui? Tá falando 2023, 2025, 2030, né? Então ele fala que sai de né, tem a parte de software, hardware, né, sistemas interiores. Ele fala que fazer esse Space Creator aqui, que é um novo conceito que está se desenhando, onde o automóvel ele passa a ser de um meio de transporte, ser um local de você estar se socializando com as pessoas. E ela Bochoco cuida da parte de interior do carro, né? Tá bom? E aqui também ele vai falando essa parte de informática, né? Mobility. Então ele fala que 2023, 2024, 2025, né? Algumas iniciativas dos outros produtos, como que vai estar. E aí ele vai decorrendo aqui todos os itens, né? Então aqui ele fala desde 2018, então como que vai estar, o que que se está se desenvolvendo, como que se está se pensando, né? As estratégias dos negócios. Que ele coloca, quando coloca assim, os carrinhos que vão vir, né? Qual a ideia de projetos, de produtos que está se trabalhando. Legal? Aqui ele está falando de processo, logística e DX, né, que é a parte de digitalização. Ele fala sobre a iniciativa aqui em cima, fala de Monozukuri, Competitiveness. Aqui ele fala dos outros casos, ele fala de outro item, né, que é a parte de Next Generation Logistics, né. Aí, Gilson, ó, como que vai estar. Automatic Loading, Automatic Unpacking, o Rodolfo também, né? A parte de Autonomous Driving, né? Que é o AVG, que a gente chamava. Estruturação na parte de Hitozukuri, né? A não dependência aí
do pessoal, do japonês, né? A organização, a parte de cultura, né? Como que eles estão pensando, não só aqui, pessoal, não só na parte de processo, não na parte de tecnologia, mas também na parte de desenvolvimento, como que o time vai estar se trabalhando para isso, tá bom? Daí ele vai entrando aqui em outro ponto, um pouquinho mais, a parte de target de receita, tá bom? Aí, por último, vou falar sobre. Vamos lá. Que agora é a. Talvez vocês estejam curiosos para saber da Toyota, né? Até um Toyota. ponto relevante, Celso, quando você mostra esse planejamento que vem da Toyota Bolshoi, Uhum. existe um planejamento global sobre o processo, uma visão a longo prazo, e essa visão a longo prazo, o gerente, né, da unidade, o supervisor do processo ali, que nem você comentou no início, ele precisa transformar isso dentro do processo dele, né? Sim. O que eu vejo é o seguinte: muitos gestores sentam em cima da estratégia global, né? Esperando um direcionamento, não é, esperando um direcionamento global, né? Não, você precisa, Sim. um exemplo, né? Você precisa atingir 10% de mulheres na liderança, né? Uhum. Pô, ela espera que você crie ações, né? Um planejamento Sim. para chegar àquilo, né? Correto. Então, Vai esperar que automaticamente, caia lá, cara, né? os caras se confundem, né? Uhum. É por isso que eu quis trazer as visões das companhias, né? Para depois eu vou linkar lá um pouquinho mais na frente. Esse aqui, pessoal, é a Toyota Mobile Concept. Então, esse aqui é parte da Toyota, tá? Então, ele fala que começa aqui sobre redução de CO2, né? Então, a gente está falando, ó, 2030, 2040, 2050, né? O que eles estão. Tem até target aqui, né? Como que eles estão entendendo que vai ser. Daí ele fala das tecnologias que está se desenvolvendo, né? A parte de. Essa aqui é do hidrogênio, que o pessoal fez até, acho que o do Mirai, né? Aqui, teve até uma reportagem recentemente. Aqui, ó, essa tecnologia que é batteries, putz, esqueci a tradução. Até 2026, de 1,5 milhões, né? E aí ele fala aqui quais são, né, o que está se desenhando, que a gente está falando de adição de 10 modelos até 2026. Então, aqui a Toyota também, ela está já sinalizando o que ela está vendo para frente, né? Está falando aqui da parte de chassi, da carroceria, a plataforma eletrônica, os softwares que vão estar embarcados aí nos novos veículos, né? A parte de consumo de hidrogênio, né? Que no Japão tem veículos, né? Tem caminhões, ônibus já com hidrogênio, tá bom? Então, está falando que 2020, qual que é, como era, 2030, como era, e como está dizendo 2050, né? Então, aqui ele está falando da parte da produção da Hydrogen Society, da cidade de hidrogênio, tem a parte de produção, transporte e o uso, né, que está se desenhando até 2050. Algumas iniciativas, né, na Tailândia, e aí ele vai falando, né, nesse sentido, tá bom, pessoal? Desde 2021 até 2030 aí, com cada iniciativa, qual que é a ideia que está sendo desenhada por trás. Aí se tem mais itens lá, eu trouxe alguns exemplos só, mas só para mostrar, igual esqueci seu nome. Na verdade, eu, se eu, falo, eu acho que mas eu não, só É o não vou Paulo. cometer o erro. Paulo, desculpa, Paulo. É. É bem nessa linha que eu quis trazer para vocês, justamente o que o Paulo comentou, pessoal. Existe iniciativa das companhias, pode ser que muitas pessoas que trabalham, né,
seja ele principalmente até na Bochoco, tá? Que nunca viu um planejamento estratégico dessa forma, né? E, igual o Paulo disse, fica esperando que chega um iluminado lá, fala assim, ó, agora já vai ser assim, você toca o barquinho. Ao invés de, não, aqui eu entendi qual que vai ser a diretriz da companhia e eu vou estar pilotando e trabalhando para que isso aconteça, tá bom? Então, esse material que eu passei para vocês, não recebi de forma ilícita, tá tudo na internet, vocês procurem lá, se vocês quiserem que eu compartilho, não tem problema nenhum, mas são estratégias das companhias, como elas vão estar, como elas estão trabalhando para o futuro aí, e aí, igual o Paulo disse, há gestores, há diretores, até presidente de unidade, que eles nem sabem que isso existe, tá, pessoal? Eu gosto de estudar sobre, eu estudo em companhia, vejo todas essas empresas aqui, elas têm ações na bolsa no Japão, então elas precisam reportar resultado financeiro, precisam reportar ações que tem que corrigir, correção de rota, então eu gosto de olhar e estudar as empresas, tá bom? Por isso que eu sei que tinha e veio a calhar nessa aula, no bate-papo de hoje, que assim, baseado nisso aí que eles estão desenhando, que eu disse, né, no roadmap, lá até 2030, 2040, você viu que tem empresa até 2050, nesse quesito que vai ter, de repente, 2, 3 estratégias no Roxin de 2024, o que ele precisa andar em 2024 para que continue em 2025, que continue em 2026, que continue e tal, até chegar em 2040 e consiga implementar essa estratégia. É dessa forma que acontece a execução dessa estratégia, tá bom? E aí, o quão importante né, semanalmente você monitorar se aquilo lá está andando ou não está andando, tá bom? E aí, como que geralmente acontece, né? Aqui vem por experiência, tá, pessoal? A gente sempre trabalha itens relacionados à segurança, né? A segurança do operador, a segurança para proteger cada vez mais, né? Em termos de qualidade do produto que a gente fornece. Então, a gente sempre trabalha em estratégias de produtividade, como o quão a gente consegue melhorar os nossos processos, o quão a gente consegue ser competitivo, né? Quanto que a gente consegue reduzir os desperdícios, ser mais eficientes nos recursos. E no RH, ele fala muito de Hitozukuri, até vocês viram lá, né, dentro da Bochoco, né? Desenvolvimento das pessoas, né, para que a gente consiga fazer um bom produto, né? E também envolve a sociedade aqui, tá, pessoal? Então, dentro das grandes estratégias, são essas 5 áreas, e dentro dessas áreas vão se desenhando toda aquela estratégia que eu mostrei. Vai se encaixando em grandes grupos, né, de como fazer, tá bom? Ou produtividade, ou dentro de qualidade, ou a parte de custo, né, ou a parte de sociedade. Então, essas estratégias vão entrando em cada ano dessa forma, né? Como que é feito, então? Então, ele desenha, nesse ano 2024 ou 2025, a gente vai trabalhar numa estratégia, se for de segurança, de conscientização, a gente tem, né, primeiros atendimentos, então a gente vai trabalhar para que não tenha. Quais são as macroatividades estratégicas que a gente vai fazer para que não tenha, né? Vai fazer campanha, vai fazer treinamento, vai fazer campanhas de conscientização, vai fazer auditoria, vai fazer cross-check, o que que é, né? E qual que é o target dessa estratégia? Qual que é a meta dessa estratégia? Daqui 6 meses, como que ela vai estar? E aí você define esse KPI. É importante você definir como que você vai estar medindo se a sua estratégia está ok, né? Qual que vai ser o valor da meta daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? Dessa estratégia que você está medindo, tá bom? E tem que ter desenhado um cronograma. Como você vai fazer, quais são as etapas, vai ter uma análise, vai ter a definição de plano, vai precisar fazer o investimento, vai ter que ter. O que, que você vai fazer durante esses 6 meses, 1 ano aí, né? E aí, como ponto importante, pessoal, né, tendo planejamento estratégico, né, aqui, deixa eu pegar aqui. Além do planejamento, tem que estar alinhado com a visão, missão da companhia, então tem que vir de lá, não adianta nada se a companhia está falando que
o futuro ou o que está se desenhando na parte de estar diminuindo o gás carbônico, a pessoa vai não, vamos tá desenvolvendo o motor a diesel, sabe? Então está totalmente fora da que a companhia está desenhando como missão aí, né? Isso inclui metas claras, né? Identificar recursos necessários para estabelecer planos de ações concretos. Ou seja, não adianta nada de ficar sonhando lá e não definir recursos necessários, não estabelecer plano, né? De forma concreta e ficar só idealizando de forma muito né, aérea, assim, muito que a gente chama, fala muito de né, viajando na maionese. Estabelecendo de metas, né, smart. Não, essas metas devem ser mensuráveis, alinhadas com a visão e estratégia da organização. Então, as metas também, se a pessoa quer uma velocidade maior, a gente precisa impulsionar de uma velocidade maior. Não adianta nada você estar numa meta que não vai ser factível daqui 4, 5 anos. Monitoramento dos resultados, né? Então, a importância de monitorar regularmente os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas. Aqui eu falo também, então, como eu disse, não só o resultado. Por quê? Porque tem que ter linkado duas coisas, resultado e a implementação do plano. Muitas das vezes eu já vi, atinge o resultado sem implementar nada. Ou implementa tudo, não ativa o resultado. As duas formas estão erradas na hora de você estar avaliando o Roxin, tá, pessoal? Tem que estar alinhado o resultado junto com as implementações das ações. Envolvimento e capacitação dos colaboradores, então é importante que todo mundo tenha o entendimento de quais são as estratégias que está se trabalhando naquele ano, quais são os indicadores que a gente está trabalhando para atingir, né? Então é importante ter, né? Como se traduz isso, Celso? Como que é no chão de fábrica? Então, assim, né? Se você, acho que na live do FMDS a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, você vem uma estratégia lá de reduzir a quantidade de acidente, a quantidade de defeito, né? E aí você vai ver dentro dos seus KPIs lá qual é aquele que está muito longe. Esse aí você pega, transfere isso, traduz isso num indicador do processo mais crônico que contribui mais. E esse aí você monitora todos os dias, todos os turnos, né, dando suporte, resolvendo lá no chão de fábrica essa criticidade. Celso, só em processo de fabril? Não, pode ser serviço também. Então, dentro do serviço, o seu atendimento está ruim, a sua triagem está ruim, né? O cliente reclama muito da forma como você está atendendo, da forma como você está implementando. Então, esse ponto que você precisa melhorar, né, para conduzir e conseguir atingir os resultados que você se propôs. Legal? Mas precisa ter um entendimento de toda a cadeia, não só a pessoa que vai estar lá, joelho no milho, explicando para a diretoria que o indicador não andou. Uso de ferramenta de gestão, né? Então fala de PDCA, análise de Pareto, diagrama de Chicago, resolução de problema, processo de melhoria. Né? O que a gente gosta de sempre de analisar é entender, fazer uma análise de causa, né? Baseado na linha de raciocínio de problem solving, para ver o que está acontecendo e você ir resolvendo para atingir o resultado. E era isso que eu queria falar, que eu tinha para falar hoje. Nossa, já foi quase uma hora. Sobre o Roxin. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou ver para as perguntas. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Vamos lá. O pessoal ficou tirando sarro aqui, ninguém faz pergunta, pô. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Deixa eu ver o último que eu li. Tá com a mão levantada aí, Celso. Oi? Quem que tá com a mão levantada? A Bruna tá. Bruna? Fala lá, Bruna. Não? Deixa eu ver onde eu estava aqui, calma. A mim, considero obrigatório Falcone. O Paulo aqui, o JM. Lorena, olá pessoal, eu me chamo Lorena, sou de Manaus, mas moro em São Paulo e trabalho na Nexa, empresa de mineração. O Anderson, de São Paulo, estou como consultor em manutenção do Senai. O Flamingo é muito PDCA, 5W, 2Hs, isso aí.
longo prazo no Brasil igual ontem. Isso é verdade, Flamengo. Em algumas empresas é isso mesmo. Essa visão de 2030 criada em 2024 pode ser atualizada com o passar dos anos? O Eduardo perguntou isso aí. Sim, o roadmap, pessoal, ele é feito, né, com a intenção de. Porém, acontecem, né, as mudanças, né, acontecem as crises, acontece um monte de coisa, e ele deve ser avaliado e corrigido, né? Ou acelerado, ou dar uma segurada, ou dar a modificada. Mas sim, a resposta sim, deve ser sim avaliado anualmente, né? Principalmente se a gente foi lá, definiu, né, por exemplo, a visão 2030. 2024 a gente andou muito bem. Então, no próximo ano a gente pode dar uma corrigida, né? Ou, nossa, né, aconteceu alguma coisa que o que a gente estava desenhando está totalmente fora, que é muito raro de acontecer, né? Haja vista que vocês viram aqui que essa parte de eletrificação quase todas as empresas estão trabalhando. Aí o Jesus falou assim, pode comprar a GV, né? Como o Roxin se liga à gestão de risco? Tem muito é Maurício, né? Flamingo Azul. Nesse sentido de risco, sim, precisa ter um entendimento de mercado, né? Não sei se você está falando de risco de negócio, risco da tecnologia, risco. Tem sim, dentro da parte de profit, de produtividade, às vezes tá falando, às vezes tem assim, esse negócio a gente está falando aqui, por exemplo, né? Não, está se falando muito de eletrificação, motor, bateria, tal. Então, como que vai se migrando gradativamente, né, esse negócio? Por exemplo, antigamente a gente quase não se via câmbio manual, câmbio automático, né? E na época, em 2007, 2008, eu fui para o Japão. Para você dirigir um carro automático ou manual, você tinha que fazer uma carta separada, diferente, porque lá a grande maioria era tudo carro automático, em 2007, e aqui não era essa a realidade. Hoje já começa a mudar um pouco, né? Então, as pessoas, fabricantes de câmbio manual, ele começa a ter obsolescência. E nesse sentido, ele vai diminuindo a sua exposição. Se é um fornecedor só de câmbio manual, você vai ficar na mão. Tem outros pontos também de risco de. Não vou nem falar de desastre natural, porque isso aí é uma outra coisa, tá? Isso é gestão de risco, tem dentro da ISO lá, tem que ter. Estou falando mais de negócio, de obsolescência de produto, né? Você tem que estar ciente, sim, né? Vendo se o seu produto ao médio e longo prazo vai se tornar obsoleto, né? Que é o caso da gente ver as famosas empresas, né? Então essa análise tem que ser feita de forma muito clara, senão você tem uma miopia e acha que tá bem, mandando bem, na verdade está ruim, né? O Eduardo fala aqui, ó, você pode citar um exemplo de meta desdobrada em todos os níveis? Sim, por exemplo, né? A gente tem lá, dentro do quesito, sei lá, qualidade, né? Você ganhar confiança por fornecer produtos de alta qualidade. Isso está dentro lá, desde da nossa matriz no Japão. E aí, dentro do grupo dos Estados Unidos, a gente fala que para atingir isso aí, né, além de você não fornecer produto com defeito, você ter zero ocorrência de recall, ter zero problema de itens críticos, né? E aí você vai desdobrando isso aí como região da América, e dentro da unidade do Brasil, nossa unidade também, né, manter zero recall, zero itens de item crítico, zero problemas, né? Reduzir a quantidade de reclamação de cliente, zero itens graves, né? Então você vai desdobrando, aí você vai desdobrando para um processo que tem item crítico, então você fala assim, ó, você tem que ter, né? Não pode ocorrer os itens críticos, na auditoria tem que ser zero, aí você vai desdobrando desde lá do Japão, para os Estados Unidos, para a planta, para a unidade aqui do Brasil, para o processo que tem, porque aí junta, né? Igual a gente lá tem processo de solda, tem processo de costura, tem processo de montagem, tem processo de injeção, e aí você desdobra para cada processo, aquele quesito lá que veio lá da matriz, ele vem desdobrando ali. Lógico, cada um tem um target, né? Para você atingir, para que seja chegue até o operador que faz um processo lá que é um item crítico, por exemplo, né? Para ele saber que aquilo lá
ele tem que ter toda uma qualificação, ele tem que ter todo o entendimento que não pode mandar peça ruim para frente. Beleza, Eduardo? Acho que nesse ponto. Aí o Flamengo falou assim: isso mesmo, a pergunta sobre risco foi referente ao negócio. Como diz o Tyson, todo mundo tem uma estratégia até subir no ringue. É, por isso que essa estratégia precisa, não pode ser míope, ou não pode ser de uma pessoa só, né? Ela precisa ser de pesquisa de mercado, ver como está sendo feito. Ninguém hoje dá para ignorar a tecnologia. Depois do Covid, pessoal, teve uma mudança de comportamento, teve uma mudança de negócio, teve uma mudança de forma de fazer dinheiro. Isso não dá para. Se a pessoa estiver ignorando isso aí, ele vai se frustrar ou tiver uma consequência maior, tá bom? O Vinícius está falando aqui: existe algum direcionamento estratégico das montadoras para a tendência da geração Z em servitalização, locação? Olha, Vinícius, eu não tenho, pelo menos o que eu tenha estudado, eu não tenho visto. Eu sei que tem a parte de prestação de serviço, de criar veículos que seja mais, como fala? Que o veículo daqui para frente, pessoal, ele não, o brasileiro gosta de carro, né? Mas a ideia é que seja um objeto de transporte, né? Não seja e seja compartilhado, não seja uma coisa que você precisa ter, vai ser um prestador de serviço, não vai ser uma coisa que você vai ter um bem que fique parado lá, né? A Quinto, dentro da Toyota, ela vem nessa parte de desenvolvimento, de locação, tal, fazer essas coisas. Mas a fundo eu não conheço, tá, Vinícius? Ademir, tá falando aqui, hoje seu muito termo parceria com fornecedores. Como você vê essa possibilidade de trazer um terceiro para dentro do meu Holcim? Olha, Ademir, dentro do Holcim, das áreas que tem relacionamento com o fornecedor, isso acontece. De que forma, né? Por exemplo, se você tem um fornecedor lá e você tem um target dentro da qualidade de ppm, ele indiretamente vai entrar nas suas estratégias, né? Principalmente se você for dentro do, se você tiver um fornecedor que ele foi definido de forma estratégica, né? Que ele é um item, é um fornecedor relevante dentro da sua cadeia de suprimentos, mas está com problema de qualidade. Então você vai definir, né? Por exemplo, eu já tive casos quando estava em São Bernardo e trabalhava com fornecedor de que era característica crítica, a gente chamava tratamento térmico, a gente fazer planejar atividades de auditoria de processos críticos, né? Ter uma meta lá de fazer todos no primeiro semestre e fazer uma segunda rodada no terceiro semestre e falar, mas aí não entra fornecedor, né? Fala os fornecedores críticos, os fornecedores com nota baixa, e aí você faz pelo Pareto, né? 80-20, dentro das suas, obviamente, recurso limitado, quem você vai priorizar, quem são os estratégicos, e você traz para dentro do seu Holcim dessa forma. Da mesma forma, em termos de logístico, né, se a pessoa tem problema de entrega, não tem capacidade, mas é um fornecedor estratégico que você precisa trabalhar, a companhia entende que vai continuar ainda por algum tempo, né, a vontade nossa, às vezes, se o fornecedor não coopera muito, a gente quer tirar da cadeia de suprimento, mas tem fornecedor estratégico que a gente precisa mantê-lo, e aí é feito esse trabalho um pouquinho mais constante, vamos dizer assim, para que ele seja desenvolvido. Então, ele sai de um ppm, sei lá, de 200, né, do primeiro semestre, para né, final do primeiro semestre, ele sai de 200 para 50, depois ele vai atingir o target de 2, 3 ppm, 6 ppm até o final do ano fiscal. É assim que entra os fornecedores, né, na parte de Holcim da companhia. Também pode ser em termos de custo, de repente o fornecedor é um fornecedor que tem um produto que foi desenvolvimento super caro, né? E ele está com um produto ainda fora do preço estipulado, então ele vai trabalhar muito forte em redução de custo. Então ele vai ter que estar dando proposta, sendo validado, sendo aprovado pelas áreas, né? Então produção, logística, qualidade, para que sejam implementadas as melhorias para redução de custo. Então tem sim como incluí-lo
no Roxin. Mas ele entra como uma estratégia lá em cima de redução de custo geral, né? E aí ele, dentro da redução de custo geral, tem os processos internos, tem não sei o quê, entra fornecedor, requisição de matéria-prima. Dentro da qualidade pode entrar dessa forma, dentro de entrega pode se resolver dessa forma. Por exemplo, como entraria dentro da logística, ou dentro do PC? Você tem como PC que vem, como o Vinícius falou, né? Foi o Vinícius? Falou. Não, o Eduardo falou que era como que viria lá da matriz. Então, se a gente fala assim, a gente não vai parar o nosso cliente, né? A Bochoco fornece banco, fornece porta, fornece, né, IP, a gente não vai parar a Toyota. Então, já vem dos Estados Unidos, não, zero parada de linha. Aí, como que a gente vai traduzir isso para nós? Nós não vamos parar a Toyota. E aí, como que isso traduz para o fornecedor? O fornecedor não pode parar a gente, porque se a gente parar, para a Toyota, né, afeta o indicador. Tá bom? Então, acho que é dessa forma que a gente consegue colocar o fornecedor também. Tá bom? Mas é sempre, pessoal, dentro do Roxin, a gente vai colocar as estratégias que fazem sentido para que o departamento como um todo ele consiga esteja com uma certa dificuldade, uma certa deficiência, e aí a gente trabalha nisso aí, ou, né, essas estratégias macro do negócio, que até em 2030 ele vai ser corrigido, ou vai estar naquele nível. Beleza? Mais alguma? Tem uma dúvida, deixa eu pegar aqui a dúvida sobre os que me perguntaram lá no questionamento. Como começar a implementar o Roxin? Um ponto, eu já recebi esse questionamento, às vezes, de empresas nacionais, ou às vezes não está muito bem alinhada. Eu entendo assim, tá? Precisa entender qual que é a visão do dono, ou da pessoa, do primeiro nível ali da organização, né? Qual que é o pensamento, né, que ele tem. Baseado nisso aí, quebrar, de repente, nas 5 magnitudes ali que a gente falou, de qualidade, segurança, produtividade, custo, né? E aí, enfatizar mais o que ele está doendo mais. E aí você consegue fazer um plano, né, de 1 ano. Celso, mas o negócio vira aqui de uma hora para outra, igual para mim falou assim, né, que o planejamento é de 5 anos, é de ontem. E aí precisa entender por que está acontecendo isso, né? Por que está essa, essa mudança muito repentina, tá bom? E outra pergunta aqui é de onde é tirado os valores das metas de redução de cada ano fiscal? Então, o plano de redução, ele geral, ele fala que tem que melhorar o processo, tornar mais eficiente, melhorar os custos das operações, né? Geralmente, redução de custo por linha, por processo, ele vem mais da planta, né? Então, a planta tem um cenário ali, a exceção de, às vezes, a planta faz um comparativo, né, de outras plantas, né? Por exemplo, se você montar o mesmo produto que você faz aqui no Brasil, lá na Tailândia, né? Quanto que ele custa? Né, fazendo um comparativo entre matéria-prima, mão de obra, né, imposto, quanto que ele custa? Ele custaria o equivalente aqui a R$ 10. Quanto é o seu processo aqui? Né, nas mesmas bases aí. Tá R$ 12. Então você precisa reduzir esses R$ 2 aí de diferença, tá? Então vem dessa forma, ou, né, o ano passado a gente trabalhou, chegou a R$ 12, vamos fazer um challenge aí de mais 10%, mais 5%, e aí define a meta. Ele tem que ser smart, né, lógico, né, para esse ano. Um pouquinho desafiadora, tal, então ele é definido dessa forma. Mas é muito do cara que tem o bastão, o poder da caneta lá para definir alguns targets, tá bom? Mas ele tem que ser vinculado de forma que contribua com o Roxin lá da alta direção aí, da planta, da TBA, alguma coisa assim, como dá os casos aqui da Bochoco. Dúvidas? Mais alguma pergunta? Ficou claro, pessoal? Vocês tinham
esse entendimento ou essa forma de enxergar? Beleza? Não tem perguntas? Não, Celso, apenas Tranquilo? respondendo aí, né, o que você tinha comentado. Aham. E agregou bastante, né, a visão. Eu acho que a gente já tinha um pouco de noção, mas não, talvez não tão esmiuçado, tão explicadinho mesmo. E principalmente trazendo um pouco para a realidade, né? Que você mostrou aí alguns exemplos de empresas, né, que utilizam, como que isso se dá no dia a dia. Então, acho que isso aí foi bem legal. Obrigado aí. Beleza, Daniel. Obrigado aí pelo feedback. Aí o Murilo aqui também, beleza? Ficou claro sim, ficou claro, excelente. Beleza, pessoal. Se vocês não têm mais dúvida, só uma dica, tá? Se vocês talvez não consigam fazer, né, dessa magnitude com todas as áreas, mas uma dica que eu costumo dizer é assim: se vocês definirem um plano e vocês acreditam naquilo, meu, cola na parede lá, todo dia vai lá ver, né? De novo, eu gosto de olhar semanalmente, ver como que tá o plano, ver como tá o resultado. Foca nesses dois pontos. Toda semana vê, se você é um gestor, olhe se está acontecendo, entenda por que não está acontecendo, né? Não, nossa, tá travado, faz diário, né, Gilson? Tem que fazer diário. Se fizer diário, começa a dar luz, começa a dar mais velocidade, o pessoal começa a entender o que está acontecendo. Aí você pergunta se está tendo dúvida. Se tiver dúvida, se tiver com aquela cara de ué, você deixa mais claro, né? Porque se for que lá for uma estratégia sua, faz parte da estratégia da companhia, você tem que estar monitorando muito perto, né? Porque senão não faz sentido. Então, a dica minha, eu gosto muito desse tema, trabalho já há algum tempo, como eu disse, mas assim, não adianta fazer um plano lindo, maravilhoso, até o Falcone fala isso, né, e jogar na gaveta, e daqui 6 meses ele tenta voltar, achar que implementou por si só. Não implementa, pessoal. Se colocar na gaveta, esquece, tá? É igual plano, sonho de começo do ano, tá bom? Então, a minha dica aí para vocês é isso aí. Vai lá, monitore todo dia, monitore semanalmente e vai mensurando aí o resultado e corrigindo a rota aí do que precisar fazer. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. Eu esqueci de falar no começo, sempre falo, mas tudo aqui que eu passei, a experiência que eu tive, pode ser que tenha outros pontos de vista, mas é isso que eu tenho executado aí durante esses 15 anos que eu estou na cultura japonesa. Tive uns 3 anos outra cultura na sueca, mas lá foi o Master Plan e teve bem próximo. Beleza? Ô Paulo, você falou para eu dar um abraço lá pro pessoal, né? Um abração aí. Você falou que era lá de. Deixa eu pegar aqui. Desculpe, que a minha cabeça agora já está com trocentas mil coisas, né? Cláudio, Minas Gerais, né? Você pediu para dar um abração pro pessoal lá, Amapá. Beleza. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite aí para vocês. Tudo de bom. Boa noite, obrigado. Valeu, Obrigado. Celso. Obrigado, cara. Boa noite. Falou. Boa Valeu, noite, turma. Boa Celso. noite. Obrigadão, até mais. Valeu, até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tirar dúvida? Fala lá, Felipe. Já aproveita para tirar a dúvida. Qual a ideia de toda a coletânea dos autores do livro de hoje? Como assim? Não entendi a pergunta. Se eu tenho, se eu consigo passar os autores dos itens de hoje, é isso, ô Felipe? Quer Perfeito, ajuda? Celso, com licença, viu? Vai, fala, meu amigo. Celso, então, eu tenho um dos livros, né, dessa coletânea, Ah, que está relacionado à parte de gerenciamento e padronização de empresas, né? Que também são tá. os mesmos autores, com a mesma capa bem similar, né? Aham, sim. E a dúvida é se tem toda essa coletânea, qual é a ideia estratégica de estar absorvendo todos os livros dessa coletânea? Qual a importância que eu tenho em relação a consumir esses livros? Então, eu tenho. Peraí, deixa você falou. Vou te mostrar quais eu tenho. Peraí, só um minutinho.
Ó, eu tenho uma biblioteca meio farta. Eu tenho esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Permitir. Eu tenho esse aqui mais antigo, gerenciamento da rotina do dia a dia. Esse do valores dos recursos humanos. Tenho, não é propaganda não, tá, pessoal? Verdadeiro poder. E esse do controle de qualidade. E esse que eu mostrei aqui do gerenciamento pelas diretrizes. Eu sou um pessoal que gosta bastante do Vicente Falcone, né? E o que eu posso falar, Felipe, eu comprei porque eu queria saber mais, ver como que ele estava passando de forma didática os conceitos, né? Então, depende muito do que você quer, qual estratégia você está seguindo. Eu fiz assim, nos itens, esses livros que eu mostrei aqui, foram os livros que eu entendia que estava faltando, precisava de alguma coisa é, mais assim, didática, ou. Porque o Falcone é professor, né? Então eu fui adquirindo eles, tá bom? Bom, o Felipe estava, para quem chegou agora, o Felipe estava me perguntando, aproveitando o tempo aqui, sobre a coleção, né, dos livros que eu falei, que um dos temas que eu vou abordar. E aí o Flamingo está falando aqui, possui esses livros de Vicente Falcone, de Jorge Jacal, Desdobramento das Diretrizes para o Sucesso TQM. Considero os livros obrigatórios Falcone. Eu acho bem didático, tá? Embora boa parte do que eu vou falar hoje, como eu vou dizer, eu aprendi na prática, tá bom?